Olá, corajosos ouvintes. Antes de começarmos nossa jornada pelo terror, preciso que vocês façam algo por mim. Olhem ao redor do ambiente onde estão agora. Notem os cantos escuros, as sombras que se formam quando a luz não alcança completamente um espaço. Agora, diminuam um pouco a luminosidade. Não completamente, apenas o suficiente para que sintam aquele arrepio familiar subindo pela espinha. Se estão ouvindo com fones de ouvido, perfeito. Caso contrário, eu recomendo que peguem os seus agora. A história que vou contar precisa ser sentida, não apenas ouvida. Cada suspiro, cada rangido, cada batida de coração acelerado foi pensado para ecoar diretamente em seus ouvidos. Deixem um comentário agora, antes mesmo de continuar ouvindo, me dizendo onde vocês estão e que horas são aí. Quero saber se alguém está corajoso o suficiente para ouvir esta história sozinho, na madrugada. E se vocês chegarem até o final sem pausar nenhuma vez, deixem um emoji de caveira nos comentários. Será nosso código secreto. Agora, respirem fundo. A história que vou contar aconteceu há exatos 3 anos, numa noite como esta. Uma noite em que alguém como vocês decidiu ficar acordado quando deveria estar dormindo. E por mais que eu gostaria de dizer que esta é apenas uma ficção da minha imaginação, bem, vocês terão que decidir isso por si mesmos. Preparados? Então vamos começar a história. O último turno. Meu nome é Daniel, e durante 2 anos trabalhei como segurança noturno no Hospital São Benedito, um complexo médico de 7 andares na periferia da cidade. Não era exatamente o emprego dos meus sonhos, mas pagava as contas e me permitia estudar durante o dia. O turno começava às 22 horas e terminava às 6 horas da manhã. 8 horas que eu passei considerando tranquilas até aquela noite de março. O Hospital São Benedito tinha uma reputação peculiar na cidade. Construído em 1954, funcionou normalmente por décadas, até que uma série de eventos inexplicáveis levou ao seu fechamento em 2019. Mortes súbitas de pacientes saudáveis, enfermeiros que relatavam vozes nos corredores vazios, equipamentos que ligavam sozinhos na madrugada. A administração tentou abafar os casos, mas quando 3 médicos pediram transferência na mesma semana, alegando presenças perturbadoras, a direção decidiu encerrar as atividades. Mas hospitais não simplesmente desaparecem. O prédio ficou abandonado por quase 1 ano, até que uma empresa de segurança foi contratada para fazer a vigilância patrimonial. Era aí que eu entrava. Nos primeiros meses, o trabalho era monótono. Eu fazia rondas pelos 7 andares a cada 2 horas, verificava portas e janelas e passava o resto do tempo lendo ou assistindo séries no celular. O prédio era grande e silencioso, mas nada que me incomodasse. Eu cresci numa família onde histórias de fantasmas eram consideradas bobagem, e sempre fui cético quanto ao sobrenatural. O primeiro sinal de que algo estava errado aconteceu numa quinta-feira de março. Eu estava no 5º andar, fazendo minha ronda das 2 horas da manhã, quando ouvi o som de uma campainha de hospital. Vocês sabem, aquele som agudo e insistente que os pacientes usam para chamar as enfermeiras. O som vinha do fim do corredor, do que costumava ser a ala de cardiologia. Caminhei até lá com minha lanterna, o feixe de luz cortando a escuridão densa do corredor. As portas dos quartos estavam todas abertas, como sempre, revelando espaços vazios onde antes havia camas e equipamentos médicos. Mas a campainha continuava tocando. Encontrei a fonte do som no quarto 504. Era uma daquelas campainhas antigas, com um botão preto conectado a um fio que desaparecia na parede.
O estranho era que não havia energia elétrica naquele andar há meses. Eu mesmo tinha visto os disjuntores desligados no subsolo. Pressionei o botão para fazer parar, mas ele continuou tocando. Tentei puxar o fio da parede e foi quando algo gelado tocou minha mão. Não posso descrever exatamente o que senti. Era como se dedos de gelo tivessem se fechado ao redor do meu pulso. Soltei tudo imediatamente e corri de volta para o térreo, onde ficava minha base de operações. Tentei racionalizar. Talvez fosse um problema elétrico residual ou algum tipo de bateria interna que eu não conhecia. Equipamentos médicos podem ser complexos, mas quando voltei ao quinto andar 1 hora depois, para a ronda das 3 horas, o som havia parado e eu nunca mais encontrei aquela campainha. Procurei no quarto 504 e em todos os outros, mas não havia nenhum equipamento lá. Nos dias seguintes, comecei a notar outras coisas. Portas que eu tinha certeza de ter deixado abertas apareciam fechadas. O elevador às vezes se movia sozinho entre andares, parando sempre no terceiro piso, e havia um cheiro estranho no ar. Não era exatamente de desinfetante hospitalar, mas algo mais doce e enjoativo, como flores velhas misturadas com algo que eu preferia não identificar. Foi na segunda semana de março que conheci Helena. Eu estava no segundo andar, verificando as antigas salas de cirurgia, quando ouvi passos no corredor. Passos lentos, regulares, como de alguém que caminha com dificuldade. Meu primeiro pensamento foi de que algum morador de rua havia invadido o prédio. Não seria a primeira vez. Peguei minha lanterna e o rádio para chamar a polícia se necessário. Segui o som dos passos, que pareciam vir da ala leste do segundo andar. Era onde ficavam os quartos de recuperação pós-operatória. Quanto mais eu me aproximava, mais claros ficavam os passos, e pude perceber que vinham acompanhados de um som metálico rítmico, como se a pessoa estivesse arrastando algo pesado. Virei a esquina do corredor e a vi. Era uma mulher de meia-idade, vestindo um camisão hospitalar azul desbotado. Ela caminhava lentamente pelo corredor, arrastando atrás de si um suporte de soro que fazia o barulho metálico que eu havia escutado. Seus cabelos grisalhos caíam sobre o rosto, e ela mantinha a cabeça baixa, como se estivesse extremamente cansada. Com licença, chamei, mantendo distância. Senhora, a senhora não pode estar aqui. Este prédio está fechado. Ela parou de caminhar, mas não levantou a cabeça. Por um momento, ficamos os dois imóveis no corredor mal iluminado. Então ela falou, com uma voz rouca e baixa. Preciso encontrar meu quarto. Não consigo lembrar o número. Senhora, este hospital está fechado há mais de 1 ano. Não há mais pacientes aqui. Vou ajudá-la a sair, está bem? Foi quando ela levantou a cabeça e eu vi seu rosto. Não eram os olhos fundos ou a pele pálida que me apavoraram. Era a expressão de confusão absoluta, como se ela realmente não soubesse onde estava ou o que estava acontecendo. E havia algo mais. Uma tristeza tão profunda que parecia ocupar todo o espaço ao redor dela. Meu nome é Helena, ela disse. Estava esperando a cirurgia. O médico disse que seria simples, mas não me lembro do que aconteceu depois. Aproximei-me devagar, tentando manter a calma. Talvez fosse uma pessoa com problemas mentais, alguém que se apegou ao hospital e não conseguia aceitar seu fechamento. Já havia ouvido falar de casos assim. Helena, que tal se a senhora vier comigo? Posso chamar alguém para ajudá-la a chegar em casa. Ela me olhou diretamente pela primeira vez, e seus olhos eram como poços sem fundo.
Não havia luz neles, apenas uma escuridão que parecia se estender infinitamente. Você pode me ajudar a encontrar meu quarto? Swing, ela perguntou novamente. Preciso descansar. Estou tão cansada. Claro, Helena. Qual era o número do seu quarto? Não lembro. Ela suspirou. Mas sei que era no 3º andar. Tinha uma janela que dava para o jardim. O 3º andar. O mesmo andar onde o elevador sempre parava sozinho. Contra meu melhor julgamento, concordei em acompanhá-la. Havia algo na vulnerabilidade dela que despertava minha compaixão, e pensei que talvez, levando-a até o 3º andar, eu conseguisse convencê-la a sair do hospital. Subimos pela escada. Helena se recusou a usar o elevador, dizendo que tinha medo de espaços fechados. Ela caminhava devagar, sempre arrastando o suporte de soro, e a cada passo, o barulho metálico ecoava pelas escadas vazias. Tentei puxar conversa, perguntando sobre sua família, mas ela apenas murmurava respostas vagas sobre não conseguir lembrar de nada. O 3º andar era diferente dos outros. Mesmo durante o dia, quando eu fazia as rondas de verificação, sempre pareceu mais escuro, mais pesado. Era onde ficavam os quartos de cuidados intensivos, e talvez fosse por isso que tinha essa atmosfera mais sombria. É aqui, Helena disse assim que saímos da escada. Meu quarto é aqui. Ela começou a caminhar pelo corredor, parando em frente a cada porta e olhando para dentro. Eu a seguia, iluminando os quartos vazios com minha lanterna. Todos eram idênticos, paredes brancas descascadas, janelas com vista para o pátio interno, marcas no chão onde antes ficavam as camas hospitalares. Quando chegamos ao quarto 312, Helena parou. É aqui, ela disse, com uma certeza que não havia demonstrado antes. Este é meu quarto. O quarto 312 era igual a todos os outros, mas Helena entrou como se estivesse voltando para casa. Caminhou até onde ficaria a cama e se sentou no chão, encostando as costas na parede. Agora posso descansar. Ela suspirou, fechando os olhos. Helena, a senhora não pode ficar aqui. Deixe-me chamar alguém para... Quando levantei os olhos da tela do celular, ela havia desaparecido. Procurei por todo o quarto, iluminei cada canto, mas Helena simplesmente não estava mais lá. O suporte de soro também havia sumido. Era como se ela nunca tivesse existido, exceto pelo fato de que eu ainda podia sentir seu cheiro, aquele aroma doce e enjoativo que havia começado a perceber pelo hospital. Desci correndo para o térreo e passei o resto da madrugada tentando entender o que havia acontecido. Considerei a possibilidade de estar tendo alucinações por causa do estresse ou da falta de sono, mas tudo havia parecido tão real. Eu tinha ouvido sua voz, sentido o cheiro do camisão hospitalar, escutado o barulho metálico do suporte de soro. Na manhã seguinte, antes de sair do turno, decidi pesquisar sobre o hospital. Queria entender melhor sua história, talvez encontrar alguma explicação para o que estava acontecendo. O que descobri me fez questionar tudo que eu pensava saber sobre o lugar onde trabalhava. O Hospital São Benedito realmente havia sido fechado em 2019, mas as razões oficiais não contavam a história toda. Encontrei registros de mortes inexplicáveis, mas também descobri algo mais perturbador. Muitos pacientes haviam desaparecido. Entre 2018 e 2019, 11 pacientes simplesmente sumiram do hospital durante a madrugada. Alguns estavam internados para cirurgias simples, outros para tratamentos de rotina. Todos desapareceram de seus quartos sem deixar rastro e nunca foram encontrados.
As famílias processaram o hospital e a polícia investigou, mas nunca houve explicações satisfatórias. E havia algo mais. Procurando nos registros online, encontrei uma notícia de 2019 sobre uma mulher chamada Helena Martins, de 52 anos, que havia desaparecido do Hospital São Benedito na noite anterior a uma cirurgia de vesícula. Segundo a reportagem, ela foi vista pela última vez no quarto 312 do terceiro andar. Minha pele arrepiou quando li isso. Helena Martins, quarto 312. Tudo se encaixava perfeitamente com a mulher que eu havia encontrado. Mas se Helena Martins havia desaparecido há mais de um ano, quem era a pessoa com quem eu havia conversado? Naquela noite, voltei ao trabalho decidido a descobrir a verdade. Levei uma câmera emprestada de um amigo e planejei documentar qualquer coisa estranha que acontecesse. Se eu estava tendo alucinações, pelo menos teria provas. Se havia algo sobrenatural acontecendo, bem, também teria provas. O turno começou normalmente. Fiz minhas rondas regulares, verifiquei todos os andares, testei portas e janelas. Tudo parecia normal até por volta das 2 horas da manhã, quando escutei novamente os passos e o som metálico do suporte de soro. Desta vez, estava preparado. Liguei a câmera e segui o som até o terceiro andar. Helena estava lá, caminhando pelo mesmo corredor, vestindo o mesmo camisão azul desbotado. Helena, chamei, mantendo a câmera apontada para ela. Você voltou. Ela parou e me olhou, com a mesma expressão confusa da noite anterior. Você pode me ajudar a encontrar meu quarto? Não consigo lembrar o número. Era exatamente a mesma conversa, palavra por palavra, tom por tom, como se fosse uma gravação sendo reproduzida. Seu quarto é o 312, Helena. Você me disse ontem. Ela me olhou sem compreender. Ontem? Não me lembro de ontem. Só lembro que estava esperando a cirurgia. Acompanhei-a novamente até o quarto 312, filmando tudo. Ela entrou, sentou-se no mesmo lugar, encostou-se na parede e fechou os olhos. E novamente, quando desviei minha atenção por um segundo, ela desapareceu. Mas desta vez, eu tinha tudo gravado. Ou pelo menos pensava que tinha. Quando cheguei em casa na manhã seguinte e conectei a câmera ao computador, o arquivo de vídeo estava corrompido. Não consegui recuperar nenhum segundo das imagens. Era como se algo tivesse deliberadamente apagado a gravação. Nos dias que se seguiram, Helena apareceu todas as noites no mesmo horário. Sempre a mesma conversa, sempre o mesmo ritual. Ela procurava seu quarto, eu a levava ao 312, ela desaparecia. E a cada noite, eu me sentia mais perturbado. Não era apenas o aspecto sobrenatural da situação que me incomodava. Era a tristeza de Helena, a confusão em seus olhos, a forma como ela parecia perdida em um loop infinito de busca por algo que nunca encontraria. Comecei a sentir pena dela e uma estranha sensação de responsabilidade. Foi na quinta noite que as coisas mudaram. Helena apareceu como sempre, mas desta vez não estava sozinha. Atrás dela, no corredor escuro, consegui distinguir outras figuras. Eram sombras no começo, mas conforme se aproximavam, pude ver que eram pessoas vestindo camisões hospitalares, todas caminhando lentamente, todas com a mesma expressão perdida nos olhos. Helena, chamei, mas minha voz saiu trêmula. Quem são essas pessoas? Ela se virou para olhar para trás, como se estivesse vendo os outros pela primeira vez. Não sei, ela respondeu. Acho que também estão procurando seus quartos. Eram 11 pessoas, incluindo Helena.
11 pessoas que caminhavam pelos corredores do hospital como se ainda fossem pacientes. E foi quando entendi a verdade terrível sobre o Hospital São Benedito. Eles nunca haviam desaparecido. Ainda estavam lá. Durante a última semana do hospital em funcionamento, algo havia acontecido. Algo que prendeu essas pessoas no lugar onde deveriam ter sido curadas. Talvez tivesse sido um acidente, talvez algo mais sinistro, mas o resultado era o mesmo. 11 almas perdidas, condenadas a repetir eternamente sua última noite como pacientes. Helena, disse, tentando manter a calma. Você precisa saber que não está mais no hospital. Não está mais doente. Você pode ir embora. Ela me olhou com aqueles olhos sem luz. Mas estou esperando a cirurgia. O médico disse que seria simples. A cirurgia já passou, Helena. Já faz muito tempo. Não me lembro. Ela sussurrou. Só lembro que estava esperando. Os outros pacientes haviam se aproximado e agora formavam um semicírculo ao nosso redor. Todos me olhavam com a mesma expressão vazia, esperando algo que eu não sabia como dar. Foi então que ouvi uma voz diferente, mais autoritária, mais clara. Quem é você? O que está fazendo aqui? Virei-me e vi um homem de jaleco branco caminhando pelo corredor. Era mais alto que os outros, com cabelos grisalhos e uma barba bem aparada. Diferente dos pacientes, seus olhos tinham vida, mas era uma vida fria, calculista. Eu sou o segurança do hospital, respondi, tentando soar profissional. E o senhor é? Dr. Ricardo Almeida. Sou o responsável por estes pacientes. Algo no tom dele me incomodou profundamente. Havia uma posse em sua voz, como se os pacientes fossem propriedade sua. Doutor, este hospital está fechado há mais de 1 ano. Estes pacientes, eles precisam de ajuda. Ele riu, um som que ecoou pelos corredores vazios de forma desagradável. Ajuda? Eu estou ajudando. Estou dando a eles exatamente o que precisam. Um lugar onde podem ficar para sempre, onde nunca precisarão se preocupar com o mundo exterior novamente. Eles estão presos aqui, disse, começando a entender. O Senhor os mantém presos. Eu os protejo. Ele corrigiu. O mundo lá fora é cruel, impiedoso. Aqui, eles estão seguros. Aqui eles sempre terão cuidados médicos. Para sempre. Foi quando percebi que o doutor Almeida não era apenas outro espírito perdido. Ele estava ali por escolha própria, mantendo os outros como prisioneiros de sua obsessão doentia por controle. Helena, chamei sem tirar os olhos do médico. Você não precisa ficar aqui. Pode ir para casa. Ela não tem casa, doutor. Almeida interrompeu. Nenhum deles tem. Eu sou tudo que eles têm agora. Isso não é verdade, Helena. Você tem uma vida além deste hospital. Pessoas que se preocupam com você. Por um momento, vi um lampejo de dúvida nos olhos de Helena. Como se uma parte dela estivesse tentando lembrar de algo importante. Minha filha, ela murmurou. Ela estava esperando por mim. Sim, Zrenia, sua filha, ela ainda está esperando. Dr. Almeida se aproximou rapidamente, com raiva nos olhos. Pare com isso. Você não entende nada. Eles estão melhor aqui. Não estão, retruquei. Eles estão sofrendo. Olhe para eles. Estão perdidos, confusos, presos num loop infinito de uma noite que nunca termina. É melhor que o sofrimento do mundo real. Ele gritou. Eu vi o que acontece lá fora. Doenças, morte, abandono. Aqui eles estão protegidos. Aqui eles estão mortos.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os pacientes nos olhavam, doutor. Almeida respirava pesadamente, e eu podia sentir o peso de todas as almas perdidas presas naquele lugar. Helena, disse suavemente. Você lembra do jardim? Você disse que seu quarto tinha vista para o jardim. Ela assentiu lentamente. Era onde eu ia quando me sentia melhor. Havia rosas vermelhas. As rosas ainda estão lá. Você pode ir vê-las. Pode sair deste corredor e ir ao jardim. Pode ir para casa. Dr. Almeida tentou se interpor entre nós, mas Helena já havia começado a caminhar. Não em direção ao quarto 312, mas em direção às escadas. Os outros pacientes a seguiram, um por um, como se ela tivesse quebrado um feitiço que os mantinha presos. Não! Zrene Almeida gritou. Vocês não podem deixar-me sozinho. Eu cuidei de vocês. Mas eles já estavam descendo as escadas, e pela primeira vez desde que os conheci, havia algo parecido com paz em seus rostos. Dr. Almeida se virou para mim, furioso. Você não sabe o que fez. Agora eles vão sofrer lá fora. Vão sentir dor, vão envelhecer, vão morrer novamente. Pelo menos vão viver primeiro. Respondi. Ele me olhou com ódio puro, mas gradualmente sua expressão mudou para algo que parecia medo. Não. Ele sussurrou. Não posso ficar sozinho. Não posso ficar sozinho aqui. E então, de repente, ele também desapareceu. Não de forma gradual como os outros, mas instantaneamente, como se nunca tivesse existido. Fiquei sozinho no terceiro andar do Hospital São Benedito, no silêncio mais completo que já havia experimentado. Não havia mais passos, não havia mais vozes, não havia mais o som metálico dos suportes de soro. Apenas o vento entrando pelas janelas abertas e o som distante do trânsito da cidade acordando. Desci as escadas lentamente, processando tudo o que havia acontecido. No térreo, dirigi-me à porta principal do hospital e a abri completamente. A brisa matinal entrou, trazendo o cheiro de vida da cidade. Carros, comida, pessoas começando mais um dia. E foi então que os vi pela última vez. No jardim do hospital, entre as rosas vermelhas que realmente ainda estavam lá, Helena e os outros pacientes estavam parados, olhando para o sol nascente. Eles pareciam mais sólidos, mais reais do que nunca. Helena se virou para mim e sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que vi em seu rosto. Obrigada, ela disse, e sua voz chegou até mim carregada pelo vento matinal. Um por um, eles se viraram e caminharam em direção ao portão do hospital. Conforme se aproximavam da rua, suas figuras ficaram mais translúcidas, até que finalmente desapareceram completamente, fundindo-se com a luz do sol. Helena foi a última. Antes de sair, ela se virou mais uma vez. Diga à minha filha que eu a amo, ela pediu. Diga que finalmente posso descansar. E então, ela também se foi, deixando apenas o cheiro das rosas no ar matinal. Naquela manhã, pedi demissão do emprego de segurança. Nunca mais voltei ao Hospital São Benedito, mas soube que nos meses seguintes, outras pessoas relataram experiências estranhas no local. A diferença era que agora as presenças pareciam em paz, apenas passando pelo hospital a caminho de outro lugar. Alguns meses depois, consegui localizar a filha de Helena Martins através dos registros que havia encontrado. Ana Martins morava a 2 horas de distância e havia passado o último ano procurando por sua mãe desaparecida. Quando a encontrei, eu não sabia exatamente o que dizer. Como explicar que havia conversado com o espírito de sua mãe?
Como contar que Helena havia ficado presa no hospital por mais de um ano, revivendo eternamente sua última noite como paciente? No final, decidi manter as coisas simples. Encontrei algumas informações sobre sua mãe, disse quando Ana me atendeu na porta de sua casa. Ela queria que eu dissesse que te ama e que finalmente pode descansar. Ana começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio. Ela me contou que há alguns dias havia sentido uma estranha sensação de paz, como se um peso que carregava há muito tempo tivesse sido tirado de seus ombros. Eu sabia, ela sussurrou. Eu sabia que ela havia encontrado o caminho para casa. O Hospital São Benedito foi demolido no ano seguinte. No local, foi construído um pequeno parque com bancos e jardins. Há uma placa memorial dedicada aos pacientes que perderam suas vidas no antigo hospital. Mas eu sei que ela deveria dizer algo diferente. Deveria dizer: dedicado àqueles que encontraram seu caminho para casa. Às vezes, quando passo pelo parque, ainda posso sentir o cheiro das rosas vermelhas. E em noites particularmente silenciosas, juro que posso ouvir uma voz carregada pelo vento, sussurrando: obrigada, entre as folhas das árvores. Essa é minha história. Essa é a verdade sobre o que aconteceu no Hospital São Benedito naquelas noites de março. Podem acreditar ou não, isso fica por conta de vocês. Mas se algum dia se encontrarem num lugar onde o tempo parece parado, onde as mesmas cenas se repetem eternamente, lembrem-se de que às vezes tudo que uma alma perdida precisa é de alguém que a lembre de que existe um mundo além daquela prisão invisível. E se algum dia vocês se tornarem essa alma perdida, espero que encontrem alguém como eu, alguém disposto a abrir a porta e mostrar o caminho para casa. Porque no final, todos nós merecemos encontrar nosso caminho para casa.